começar assim, com essas perguntas mais... Elas são mais amplas, É. elas não são do edital Isso. especificamente, mas que tem a ver, claro. Até para a pessoa entender o que é em si um edital. Isso mesmo. É para quem está chegando agora nesse mundo aí de mundo acadêmico de mestrado e doutorado, é muita coisa, né? Então a gente precisa começar pelo começo. Isso é importante. Porque não adianta eu chegar aqui falando de entrevista, de projeto, disso, daquilo. Mas o que é um mestrado, afinal de contas? Que foi isso que perguntaram pra gente. O que é? Deixa eu entender melhor o que é isso. Bom, a gente vai esclarecer. Antes de responder essa pergunta, eu quero responder uma outra pergunta. Fique à vontade. É assim, quem pode fazer um mestrado? Né? Quem realmente, agora sim eu já posso concorrer a um processo, eu já posso ler um edital com calma, eu já posso me candidatar. São acadêmicos que já estão formando, tá? Estão ali no seu último ano, no seu último semestre, apesar de ainda não ter terminado, não ter defendido o seu TCC, seu trabalho de conclusão de curso, mas ele pode sim, salvo, né, claro, com as seguintes situações. Ele precisa que a sua instituição de ensino dê uma declaração para ele, informando que ele vai terminar o curso dele daqui a X tempo, e que esse tempo seja um tempo inferior ao ingresso dentro do programa do mestrado. Ou seja, o mestrado, o programa vai começar em abril. É um exemplo, tá? Você precisa de uma declaração dizendo que você vai se formar antes de abril, antes de iniciar o programa para poder validar. E aí você pode usar essa sua declaração no local do seu diploma que você ainda não tem, né? Então o acadêmico pode sim. Os formados, todos os formados podem fazer, até aquela pessoa que já fez o mestrado alguma vez, tá? Pode estar fazendo sim. E aí você usa o seu diploma para você comprovar a sua graduação e poder estar concorrendo. A segunda pergunta era... o que é o mestrado? O que é o mestrado? Queridos, é importante saber que existem dois tipos de mestrados principais assim, que a gente conhece, que a gente mais ouve falar, que é o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. Esse de enfermagem é acadêmico, né? Isso mesmo. Que a gente vai falar. Isso mesmo. O mestrado profissional, ele tem um foco, tá, de formar aquela pessoa para que ela tenha uma experiência ainda maior em determinada área profissional, para atuar, né? Em Belém, por exemplo, nós temos o mestrado CIP, né, que é de cirurgia experimental, que ele é um mestrado profissional. O ESA, na UEPA também, é um outro mestrado profissional, que eles têm esse foco de formar a pessoa mais para o mercado de trabalho, mais para a assistência em si. O Evandro Chagas também tem essa linha com o seu mestrado de virologia e de epidemiologia. Já os mestrados acadêmicos, como é o caso desse mestrado da UEPA, qual é o foco? É preparar a pessoa para que ele seja docente, para que ele ingresse para a universidade, para que ele continue dentro da universidade, mas dessa vez como um professor, certo? Então, quando você pensar em fazer um mestrado, você deve levar isso em consideração, tá? O quê? Se você quer um mestrado profissional, se você quer um mestrado acadêmico, essas informações elas são muito importantes quando você vai escolher o seu mestrado, tá? Uma outra pergunta interessante é sobre o benefício desse mestrado. Legal, eu fiz o mestrado, e agora? O que eu posso fazer com esse título de mestre? Bom, no início, depois que você forma, muita gente já busca se empregar, né? Então você vai buscar dar aula, muitos já estão dentro da faculdade, já estão dando essas aulas, então eles só pegam o título mesmo para validar aquilo que eles já fazem, aquele conteúdo, tá? O mestrado ele valoriza muito o profissional, valoriza o profissional financeiramente também, ele tende a ganhar mais pelo título que ele tem. Então, ele é muito bom devido a essas questões de valorização, tá? Ele valida a profissão do docente universitário, certo, gente? Claro, algumas instituições elas vão exigir que você tenha
pelo menos o mestrado. Outras que você tenha obrigatoriamente o doutorado, que já é um outro nível, que já demora um pouco mais de tempo, que passa por um processo seletivo um pouco mais difícil, mas o mestrado ele é ali o primeiro passo que hoje em dia, doutora, no Brasil, a pessoa que está formando, que está estudando, ela tem que pensar no mestrado, certo? Ela tem que pensar em fazer desde a graduação. Peraí, eu vou fazer o mestrado em algum momento da minha vida, seja ele acadêmico ou profissional. Por quê? Como existem muitas instituições, muitos cursos e muitos profissionais, o mercado vai ficando cada vez mais escasso. E aquele profissional que está qualificado, que tem um título de uma instituição boa, ele tende, né, não é uma regra, mas ele tende a ter um emprego melhor, numa instituição melhor, a ganhar melhor. Então, quem tem esse pensamento, ele também não pode deixar de lado o mestrado, tá? Que ele é muito importante. Assim, eu lembro que quando eu comecei a Editora Neuros, muitos dos nossos autores, eles vinham publicar, mas eles queriam apenas a residência. Eles não tinham esse contato com o mestrado. Muitos não acreditavam que um recém-formado poderia fazer um mestrado, que tinha que ter muito tempo de serviço, que tinha que dar aula em curso técnico, que tinha que fazer uma residência primeiro, ou uma especialização primeiro. Nada disso é obrigatório, tá, gente? Você pode se candidatar sim. Qual é o diferencial para essas pessoas que buscam um mestrado sem ter tanta experiência, sem ter especializações ou residência? É você dominar bem a publicação científica, a escrita científica. Você dominando, isso já te dá muita pontuação, principalmente nesse da UEPA, porque ele é um mestrado acadêmico, na qual você precisa fazer um projeto. E é um projeto que não é pequeno. É um projeto longo, tá, gente? Depois a gente vai comentar melhor isso. Mas tem que ter essa habilidade, como o Tássio está falando. Isso. Desde a graduação você já tem que ter, né? Perfeito. Então você tem que ter uma habilidade que você tem que construir na graduação. Isso. Porque se você formar para depois você começar a construir, você vai levar muito tempo. É mais difícil. Né? A graduação que dura 5, 6 anos é um tempo ideal para você começar a construir esse conhecimento em você, tá? Já com esses focos. Então, por isso que é bacana você aprender isso logo, o mais cedo possível que você comece. E o Grupo Mais Neuros, ele está aqui para isso, para auxiliar vocês com a nossa equipe de professores, certo?